Ontem nós tivemos entrevistas polêmicas, vamos falar sobre o Hulk. Agora o Jorge Nicola descobriu por que ontem os jogadores abriram o verbo e jogaram tudo no ventilador. E você vai entender tudo nesse vídeo. Cláudio, um abraço, boa noite. No Atlético, a turma internamente tentando aliviar essa pressão, né? E diminuir essa situação aí de polêmicas nos bastidores após... Foram 3 jogos, Cirilo, 2 deles com polêmicas após as partidas e 3 seguidos, o Galo ganhou 2, né? Então o Galo vem convivendo aí com polêmicas mesmo quando vence. Então, normalmente, quando há vitória, há uma tranquilidade, pós-jogo mais tranquilo, o que não aconteceu. Agora, uma semana de clássicos vem por aí. Esse contra o Flamengo, no domingo às 8h30 da noite, Arena MRV. E no outro sábado tem o Cruzeiro no Mineirão, os 2 duelos pelo Brasileirão, pelo Campeonato Brasileiro. E entre esses duelos, o Cienciano pela Copa Sul-Americana lá em Cusco, no Peru. E pro jogo de domingo... A princípio, Cirilo, hoje, o Edu Panzi falou aí, a informação que eu obtive é que não teve nenhuma reunião com diretoria e atletas. Teve uma reunião normal de comissão técnica, avaliação dos jogos, né? Que sempre acontece no pós-jogo. Então, reunião de diretoria com atletas, isso não aconteceu nesta sexta-feira, pelo menos. Ainda tem atividade de amanhã, né? Sábado, o Galo fecha os preparativos para o duelo contra o Flamengo. Inclusive, Cirilo, ontem a gente teve um público pequeno na Arena MRV, pouco mais de 13 mil torcedores, e a expectativa, logicamente, é de um público melhor para domingo. O horário não ajuda, não é um horário dos melhores, né? Domingo, 8h30 da noite, mas é um clássico, Atlético e Flamengo. E mesmo o Galo oscilando, o time com Barba Domingues tem 100% de aproveitamento, né? Então a diretoria do clube e os atletas também chamando o torcedor para esse jogo, para esse duelo contra o Flamengo. A venda começou hoje 10 da manhã e a parcial de agora é de 7 mil ingressos vendidos neste primeiro dia de venda de ingressos. As categorias que já estão podendo comprar, viu, Cirilo? Galo Forte e Vingador, Galo na Veia Preto, Galo na Veia Internacional e Galo na Veia Prata. Os ingressos a partir de R$ 29,90 lá no setor Internorte. Tem ingresso a partir de R$ 35,00 no setor Intersul. Para esses sócios Galo na Veia, excluindo o Galo na Veia da Massa. Então o Galo e Flamengo no fim de semana, com algumas possibilidades, Cirilo. Por quê? O Renan Lodge, que ontem foi protagonista em campo e fora, né? Porque ele fez o gol da vitória, um golaço, né? Muito pouco se falou do golaço que fez o Renan Lodge, ele não comemorou o gol e aí, depois daquilo, né? As declarações dele acabaram tendo mais repercussão. Mas ele fez um golaço e está suspenso, foi expulso na última rodada contra o Coritiba. Sem o Renan Lodge, pela entrevista de ontem, o Barba não cravou o Pacini. Eu até falava antes do jogo, né, que a tendência de que o Pacini jogasse. É o garoto que é o reserva imediato no elenco hoje do Renan Lodge, mas tem o Júnior Alonso. A gente não pode descartar essa possibilidade. É um jogador que na seleção faz esse papel, vive um momento difícil, né, no Galo, principalmente, mas são as possibilidades por ali. E o treinador ontem praticamente escalou. Maicon no meio campo e o Cassiano. Tem mais uma possibilidade, que é o Alexander, né? Pode fazer esse setor. Alexander jogou de lateral esquerdo no Fluminense. Eu não acredito que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Até porque o Alexander nem vem jogando, né? Assim, não vem tendo chance nem na dele, né, Cirilo? Vamos ver o que ele pode fazer. Agora, praticamente escalou o Maicon no meio campo e o Cassierra no ataque. Quando eu perguntei para ele sobre o Cassierra, ele falou, não, eu tirei esses 2 jogadores porque eu estava pensando no domingo. A questão física, e aí vamos ver como que ele monta o time, né? Se ele vai com Cassierra e Hulk, se ele vai com Cassierra e Bernard, se ele vai fortalecer o meio campo por ser, né, um duelo contra o Flamengo. Fato é que tá um time mais ou menos desenhado esse do Galo para o fim de semana. Edu, o que você espera da formação titular e do jogo? Atlético e Flamengo em meio a esse cenário todo aí, Edu? A dúvida é o lado esquerdo, né, defensivo. Se volta o Lianco, se permanece o Vitor Hugo, se vai de Alonso, se vai de Pacini. Eu acho que o Pacini não, pela entrevista coletiva. Aí existe a possibilidade do Alexander, o próprio Scarpa, né, que já fez também essa função de lateral esquerdo, mas eu acho que está mais próximo do Alonso. Do meio para frente, ô Cirilo, Maicon, Alan Franco e Vitor Hugo, acho que não tem muito mistério. Coelho e Cassierra também não. Aí fica a dúvida, se vai com Hulk, se repete o Bernard, se vai jogar com 2 pontos, por exemplo. Alan Mina entrou muito bem, mas tá voltando de lesão, né?
Eu não acredito que ele vai iniciar o jogo, talvez não tenha condição de jogar 90 minutos. Agora, mais um volante é possível, na sua opinião, ou não? É possível mais um volante, colocar 3 zagueiros, algo que não é muito da característica do Barba. O próprio Pérez, jogando como primeiro volante, ele tem a capacidade de afundar entre os 2 zagueiros e formar uma linha de 5 jogadores. A recomposição do ponta vai ser muito importante. Vamos ser muito sinceros, né? O Flamengo é favorito. O Flamengo é muito superior ao Atlético. O Atlético tem que se preocupar com o Flamengo e não ao contrário. Então tem que montar um time se preocupando em anular as principais peças do Flamengo e olha que elas são muitas, né? Não é uma, não são 2, 3, 4, não. É mais da metade do time que tem a capacidade de desequilibrar o jogo. Mas enfim, ficam essas dúvidas, zagueiro, lateral esquerdo, e se o Hulk começa ou não. Hulk que reclamou, né, que falou que a falta de gols dele é porque a bola não chega para ele finalizar a culpa é da diretoria, a culpa foi do Milito, do Cuca, do Sampaoli, agora do Barba, agora dos companheiros. Agora é a bola que não chega para ele, Hulk, finalizar. Mas eu acho que é o contrário, tá, Hulk? Você que tem matado a maioria dos ataques do Atlético. Lembrando, o Hulk participou de 12 partidas no Brasileiro. Então, domingo, ele deverá entrar na partida, acredito muito. Até porque, assim, a gente nem tem banco, né? Então, se ele vai para a partida, ele vai entrar no jogo. Isso é fato. Ele entrando na partida contra o Flamengo, 13ª partida, acabou. No Brasileirão, ele não joga mais na Série A. E, obviamente, não vai jogar a Série B, né? Em outra equipe do futebol brasileiro esse ano. Então, no meio do ano, ele não iria para outro clube brasileiro. Ok? Então, ele teria que ir para a MLS ou para a Arábia, para onde quiser. Mas para o futebol brasileiro não iria mais aí um clube da Série A, né? Como, por exemplo, o Fluminense que quis e agora também não iria, acho que não iria contratá-lo, porque já contrataram lá um centroavante, tudo, enfim. Então, gente, tem essa situação. O Hulk deixou claro, pode deixar o Atlético até no meio do ano. Se surgir uma proposta da MLS, eu tenho certeza que o Atlético negocia, o Atlético vende. E eu vou falar mais. Se chegar uma proposta para ele sair de graça, assim, eu não vou te dar nem um centavo, eu quero ele de graça, o Atlético libera, porque já é uma economia de quase 3 milhões de reais por mês que você teria, e aí você poderia investir em outros jogadores. O Hulk, claramente aí na entrevista ontem, me parece que não está satisfeito no Atlético, não está feliz no Atlético, não ficou feliz de ter ficado, da forma que, ele até fala da forma que as coisas foram conduzidas, né, e tudo, muitas mentiras que ele falou. Então, claramente ele não está feliz, dentro de campo ele não está jogando nada, mais de 2 meses, aí cerca de 2 meses, sem fazer gol. Ontem entrou mal na partida, depois ele até melhorou, fez uma ótima jogada lá no passe pro Coelho, poderia ter saído gol, ele deu uma melhorada, mas assim, é reserva, né? O Cassierra ontem mostrou que ele precisa ter oportunidade, sequência, porque o Cassierra sim precisa ser o titular e não o Hulk. Então, é um reserva muito caro, um jogador que está insatisfeito. Ontem lá, perdia uma bola, começava a brigar com outros jogadores lá do Atlético, discutiu com o Alexander, reclamou lá com o Minda, com não sei o quê. Então, assim, parece que ele já tá meio de saco cheio, essa é a impressão que a gente tem, que ele já tá de saco cheio, queria ter ido embora, não foi, o Atlético ficou com medinho de liberar ele pro Fluminense, queria até que ele fosse para outros lugares, né? Aí surgiu o Fluminense, o Atlético ficou com medo, e aí tá aí, essa situação. O Atlético meio que não quer que ele fique, mas também não vai falar, o Hulk também tá aí meio que incomodado, e o Atlético tá com essa situação que ele mesmo criou, né? Vamos falar a verdade. Se tivesse liberado ele pro Fluminense, o torcedor na hora ia ficar pela vida, mas depois se contrata bem, se repõe bem, se sai o Hulk, eu sempre falei, sai o Hulk, chega um cara de nome, eu tô falando só um assim que eu nem sei se viria, mas o Icardi, por exemplo, qual a gente falou na época, cara, acabou, quem que ia falar, né? A gente tem também, os ciclos precisam ser encerrados, aqui demora demais, aqui o herói não sai enquanto ele não virar vilão, é impressionante, o Bernard tá aí, ó, é um grande ídolo, mas quando sair do Atlético, o torcedor vai estar de saco cheio também, vai esquecer que ele foi protagonista num título de Libertadores. Então o Atlético também demora demais, né? E aí, vamos falar sobre o Nicola, porque meu amigo Nicola descobriu aí a situação. Ontem o Renan Lodge soltou, né, jogou no ventilador, aí o Hulk, o Alexander e outros falaram. E aí o Nicola descobriu, tá, o que estaria acontecendo, né, todos os motivos disso aí você vai saber agora. Vamos ouvir aí. Aos envolvidos no Atlético, o clube está há 0 dias sem criar uma própria crise. E é justamente sobre o Atlético que eu quero começar esse boletim. Conversei na manhã dessa sexta-feira com 3 empresários de jogadores do Atlético para entender o que acontece com o Galo, especialmente depois de mais uma vitória e outra crise iniciada por jogadores. Destaque para as entrevistas do Hulk e também do Renan Lodge. O que eu consegui apurar é que os atletas decidiram se pronunciar para se defender de forma pública. E aqui vem algumas explicações.
O fato de o Barba ter atacado o elenco sem citar nomes acabou expondo todo o grupo. Depois, a diretoria avisou via imprensa, e eu faço parte, porque publiquei aqui na rádio que vai haver uma reformulação na metade no fim do ano por conta da falta de comprometimento de alguns atletas. Isso acabou por expor ainda mais a situação dos jogadores. Vazamentos internos também incomodaram. Aquele episódio em que o Barba entregou o cargo, a diretoria veio a público para negar. Isso repercutiu muito mal entre os jogadores, porque mostrou que há dentro do próprio grupo gente deixando vazar notícias super importantes que deveriam ficar internas. Para completar, torcida e imprensa batendo pra caramba dos jogadores. Foi por causa desse pacote que o Lodge decidiu falar publicamente, foi por causa de todo esse acontecimento que o Hulk colocou no ar mais uma vez a possibilidade de deixar o clube na metade do ano. Tá certo? Não estou falando isso. Só estou trazendo o ponto a partir da visão dos atletas. Importante registrar que não há salários atrasados, embora existam outras pendências, como pagamento de luvas e, em especial, comissão a empresários, tá? E aí, só para completar, especificamente um desses 3 empresários com quem conversei, bateu muito na tecla de que falta alguém para blindar o elenco e proteger a comissão técnica. A figura de uma pessoa à frente do departamento de futebol que pudesse tomar as rédeas para, em vez de vir a público para expor tudo, acalmar, tranquilizar e, eventualmente, até passar um paninho. Bom, é o que eu disse mais cedo também, não vou nem repetir, sobre Paulo Brax, sobre a necessidade de um gerente de futebol, boleiro, né? Agora, eu acho que os jogadores também... porque é isso, porque foi a declaração do Barba. Porque teria supostamente vazado uma informação. Porque também que falta uma pessoa de pulso. Cara, que é? A gente tem que pegar esses jogadores e fazer depois pra dormir assim? Neném, que a cuca vai chegar. Que é, cara? Que é? Nós estamos lidando com um bebê? Com bebês? Com crianças? É isso, então? Não, agora, assim, é inacreditável, né? É inacreditável. O Nicola, cara, apurou bem, conversou com empresários aí, tudo, e tá bem explicado algumas situações, e pra mim, tudo que ele falou é plausível, né? Mas é engraçado, né? Não, porque tá vazando? Porque as críticas estão muito pesadas. Porque o Barba falou que tá faltando isso, faltando empenho, faltando treino. Porque... Então, assim, sinceramente, gente... Pra mim, isso aí é ridículo. É bizarro. Parecem uns pobres coitados, né? Onde tudo está acontecendo. E aí ontem o Atlético vence o jogo. Jogou até bem no segundo tempo, principalmente, ali, criou muito, poderia ter vencido pela cá melhor. O Atlético tá longe de estar classificado, né? Longe, porque fora de casa não ganha de ninguém também. Acabou de perder aí na Venezuela pro 10º do Campeonato Venezuelano, perdeu pro Curitiba, perdeu pro Santos, aí o Santos depois do Galo não ganha de mais ninguém. Mas a cobrança tá muito grande. O Barba, ele criticou. Não tem ninguém aqui para poder passar um pano. Olha, sinceramente, tá? Sinceramente, eu não vou ter dó nenhuma de gente que ganha 500, 700, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, quase 3 milhões. E tá com... nossa, eles criticam. Meu Deus do céu. Nossa, gente, uma reformulação nesse Atlético é algo urgente. Urgente. Tem que mandar os mimimi embora e tem que deixar os homens, aqueles que não vão ficar de mimimi. Aqueles que querem realmente enfrentar o problema. Porque parece que não. Conta pra sua mãe, Kiko. Cara, que irritante. Irritante essa informação aí do Nicola. Jogadores estão reclamando de tudo. Mas jogar futebol, aí eles não querem. Olha a tabela. Quantos pontos no Brasileiro aí? Foram disputados aí uns quase 50 pontos, se eu não me engano, 40 e tantos pontos. O Atlético tem 14. 2 pontos da zona do rebaixamento. Sul-Americana, quase que não ganha do penúltimo colocado do campeonato uruguaio em casa. Quase que não ganha.
Perdeu pro 10º da Venezuela, fora de casa. E ganha um jogo em casa contra o Ceará da 2ª divisão e quer desabafar. Ah, gente, sinceramente, tá? Tá na hora realmente do Barba. E é aquilo, né? Faltam pessoas no Atlético ali também para identificar aqueles que querem enfrentar o problema e aqueles que estão de mimimi dentro do clube. Aqueles que estão de mimimi, de conta pra sua mãe, Kiko! Né? Porque isso aí pra mim não serve não, irmão. Isso aí não serve não, tá? Gente mimizenta pra mim não serve não. Enfim, esse assunto, essa notícia aí me irritou, porque os caras ganham bem demais pra estar apresentando um futebol pífio dentro de campo, na maioria dos jogos, o Atlético nessa situação, e quer reclamar. Ontem o Alexandre reclamando da imprensa, de torcedor, de não sei o quê. Ah, cara, pelo amor de Deus, criem vergonha na cara, vão jogar bola, pô. Vão jogar bola, que vocês não estão fazendo a parte de vocês pra querer falar da parte dos outros, tá? Enfim, é isso. Quero saber a sua opinião sobre isso. Me irritou demais esse... Tá doido, me irritou demais. Fala, massa, finalizando o nosso último dia de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui no final. E você que curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal, tá bom? Agradeço demais, tamo junto, massa. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Você que é atleticano, torce pro Galão da Massa, aqui é a sua casa. Deixa o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like para ajudar a sua casa a crescer cada vez mais e chegar mais atleticano aqui no canal. E também te convido também a ativar o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. Toda vez que sair um vídeo, o YouTube vai estar te avisando, tá bom? E também fiquem à vontade, que esse canal ele foi criado para atender vocês, então fiquem à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo aqui no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante pra gente, tá? Ajuda demais o canal a continuar crescendo, então é de grande ajuda a sua participação. Fiquem à vontade, tá? Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando a este canal, estar escolhendo este canal para ver os conteúdos do Galo, então... Mais uma vez, muito obrigado a todos. Não tem o que falar, né? Muita gratidão. Eu vou ficando por aqui, massa. Surgindo notícia, a gente volta e coloca aqui pra vocês. Mas só amanhã. Valeu, massa. Tamo junto. Fui.